infernos. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 14. João, capítulo 3, versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. Podemos sentar-nos. Quero chamar a tua atenção para esse texto bíblico que nos mostra a revelação de Deus para salvar o homem. Jesus foi procurado por Nicodemos, e naquela noite em que pela qual o Senhor Jesus estava ali com aquele homem que era um mestre de Israel, Jesus ele apresenta para Nicodemos e faz revelação maravilhosa, fala com ele sobre o novo nascimento, sobre o andar do Espírito, fala da excelência do Filho, mas também Jesus fala para Nicodemos sobre um assunto que, como mestre de Israel, ele conhecia a história, conhecia o conteúdo daquele episódio que havia ocorrido enquanto o povo caminhava no deserto rumo a Canaã. Só que Jesus ele então traz para Nicodemos uma revelação essa que talvez chocou a ele e chocaria todos os líderes de Israel, toda a nação de Israel. Todos os líderes aguardavam o Messias, e eles esperavam o Messias que fosse levantado no trono de Israel, para que tivesse um reinado como o reinado de Davi, reinado próximo, poderoso. E Jesus então fala para Nicodemos que, assim como aquela serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também seria levantado, mas não ao trono de Israel. O Filho do Homem seria levantado em um madeiro, seria levantado em uma cruz. Para aquele mestre, a compreensão de tudo isso era muito forte para aquele momento. E podemos possivelmente só entender plenamente essa revelação do Senhor quando o Senhor Jesus morreu. E aí sim ele pode entender a totalidade dessa revelação. Mas eu quero palmilhar com os irmãos, brilhar na palavra de Deus, e para o texto de Números capítulo 21, que retrata esse momento de que esse episódio ocorreu, e aprendermos o que é que de fato Jesus queria estar ensinando para esse mestre de Israel, e deixar para nós esse legado de ensino. Por que foi necessário levantar uma serpente no deserto? O que isso significava? Qual é a razão? Quando nós olhamos para o texto de Números capítulo 21, temos aqui um grande aprendizado. Eu te convido, se possível for, para você abrir a tua Bíblia, e vamos aqui palmilhar e entender esse episódio, compreender algumas verdades que nós precisamos estar aprendendo acerca desse episódio. A Bíblia diz aqui, no capítulo 21, no versículo 4, que então partiram do Monte Ouro pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom.
mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. 40 anos de caminhada no deserto. Passaram-se já 4 décadas desde a saída do Egito. Arão, o grande sumo sacerdote, já havia morrido. Miriam, a irmã de Moisés, companheira dele de caminhada, também já havia morrido. Quando Moisés, sem seus 2 irmãos que foram companheiros daquela trajetória, chegam próximo à terra de Edom, pede passagem, lembrando, Edom, que significa vermelho, eram os descendentes de Esaú. E Moisés manda um recado para o povo de Edom: olha, nós, seus irmãos, somos descendentes de Jacó, somos irmãos seus, permitam-nos passar no território de vocês. Nós não vamos usar a água de vocês, não haveremos de usar o campo de vocês, só queremos passagem, é um atalho para nós. E o rei de Edom mandou o seguinte recado: aqui vocês não passam, aqui vocês não vão. Mandou-se então Moisés o segundo recado: olha, se for consumida a água que consumida no meio do caminho, a gente paga. O rei de Edom acude com o exército e levanta-se contra Israel. E Moisés entende que não tem passagem ali. Então Moisés vai contornar Edom, e aqui começa a nossa história. Deus então dá a Moisés a direção de ele contornar Edom, passar por fora de Edom. Mas o povo, a Bíblia diz que o povo tornou impaciente no caminho. Eles se aborreceram, porque eles tinham que passar por um caminho que era um caminho de difícil caminhada. A trajetória geográfica não era favorável. Era um local cheio de pedras, um local deserto, cheio de acidentes, de buracos. Era mistura de montanhas com vales. E nesta caminhada, a Bíblia diz que eles murmuraram contra Deus e contra Moisés. Não aceitaram. E aqui tem um grande aprendizado que eu tenho para mim e que eu quero repartir com vocês. Deus havia designado e cuidado do seu povo durante todos esses 40 anos. E agora a Bíblia está dizendo aqui, no versículo 5, que eles falaram contra Deus e contra Moisés. Eu confesso que esse texto me chama a atenção, porque isso revela o nosso coração. Temos um Deus que cuida, que zela, que tem prazer em cuidar de nós. Mas ainda assim, quando as coisas não saem do nosso jeito, não é da nossa maneira, nós nos erguemos para reclamar de Deus, para reclamar das coisas. O povo levantou-se a murmurar contra Deus, contra o caminho de Deus, contra o caminho que Deus colocou para eles trilharem. Primeiro, contra Deus. Segundo, contra Moisés. Moisés foi o líder que Deus levantou, que conduziu o povo durante todos aqueles 40 anos. E agora, lá estava o povo se voltando contra Moisés, aborrecido com as suas insatisfações. O povo ali estava questionando, e o questionamento deles no versículo 5 é este: por quê? Nos fizeste subir do Egito para morrer no deserto. 4 décadas depois.
Eu vejo aqui algo muito sério, irmãos. O povo ficou 430 anos no Egito. E eles não estavam de férias no Egito. Não eram donos de terras no Egito, não. Eles eram escravos. Trabalharam trabalhos forçados, sem direito algum. Foram afligidos. Comiam o pão amassado por Faraó no meio da angústia e sofrimento. Deus, com mão forte, com poder, com milagre, arrancou o povo do Egito. E agora, em meio à ingratidão, esse povo está aqui gritando: para que Deus nos trouxe aqui para morrer no deserto? Eles questionaram: olha, aqui não tem água, aqui não tem pão. É interessante que quando você retrocede aqui no capítulo 20, a Bíblia está dizendo que Moisés tocou, veio a rocha e saiu água da rocha. Tinha poucos dias que tinha ocorrido isso. Deus perfeito, sair água da rocha. Mas aqui agora o povo está reclamando, está murmurando, dizendo que ele não tem água, dizendo que não tem pão. Eu aprendo com esse povo que eu não devo seguir os caminhos deles. Não podemos sofrer de amnésia espiritual, amados. É por isso que o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quantas vezes somos tendenciosos a esquecer o que Deus faz, esquecer o cuidado de Deus, esquecer das bênçãos do Senhor. E esse povo agora está me esquecendo. No final do versículo 5, aqui a prova foi grande. Além deles, murmurarem contra Deus, contra Moisés. O versículo 5 diz que, a parte B: aqui não há pão, nem água, e a nossa alma detesta este miserável. Eu fico chocado com isso, gente. Chocado. A expressão que os judeus dão para o maná que Deus os proveu durante 40 anos é: este miserável pão. Outra tradução diz: esse fastidio pão. Desprezaram o que Deus deu a eles e que sustentou eles durante 40 anos. É um milagre diário. Todos os dias Deus gratuitamente, abundantemente, graciosamente concedia-lhes o maná. E agora eles estavam chamando aquele maná de Deus como pão miserável. Dois aspectos aqui eu vejo nessa murmuração do povo, e que eu queria abordar com a igreja. Primeiro, eles reclamaram no caminho. Segundo, desprezaram o pão de Deus. Olhando no primeiro aspecto, o caminho que eles reclamaram era um caminho difícil, sim. Tiveram que cortar a volta. Não era uma briga, não era um caminho natural, normal. Mas uma coisa eu quero chamar a sua atenção, e queria que você refletisse sobre isso, porque isso tem tudo a ver conosco, com aquilo que nós enfrentamos no dia a dia. Deus havia enviado para o meio do povo dois elementos que eram marcatórios da sua presença no meio deles: uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite. Isso foi inseparável durante todo o tempo do deserto. Era o guia deles. Eles eram conduzidos pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Onde essas colunas iam, significava que a presença de Deus estava ali. E quando eles foram trilhar por esse caminho horroroso, difícil, complicado, o
coroa de fogo. O que significava dizer que mesmo que aquele caminho não era um caminho fácil de trilhar, que era um caminho de dificuldade, que era um caminho problemático, porém, ele, deixa eu chamar a sua atenção, era um caminho onde estava a presença de Deus. Mais vale você trilhar um caminho todo cheio de pedregulhos, mais vale você trilhar um caminho difícil com a presença de Deus, do que você andar em um caminho aplanado, tranquilo, sem a presença do Senhor. Israel quis criar os seus próprios caminhos, traçar as suas próprias rotas, desprezando o caminho que tinha a presença de Deus. Quão perigoso é para nós, amados, buscarmos o caminho mais fácil, buscarmos os atalhos da vida, buscarmos aquilo que nós achamos e desprezarmos aquilo que Deus veio para nós. Quantas pessoas que desistem do Evangelho porque dizem: pastor, é muito difícil, pastor, é muito luta, antes eu não era perseguido, agora eu sou perseguido, antes a minha vida era mais fácil assim, assado, mas agora parece que é um monte de problema que surge na vida. Eu vou desistir de caminhar com Deus, está muito difícil. Ei, amado, não abandone os caminhos do Senhor. Pode estar difícil, pode estar complicado, mas a presença de Deus é o suficiente para te sustentar no meio da caminhada. De que adianta ter uma vida fácil sem a presença de Deus? De que adianta você trilhar em um caminho simples sem a presença do Senhor? É uma grande tragédia para o ser humano quando ele trilha, quando ele caminha pelos seus próprios caminhos sem a presença do Senhor. Primeiro, eles desprezaram o caminho de Deus. Segundo, eles desprezaram o maná de Deus. O salmista, no Salmo 78, versículo 25, ele faz uma revelação muito forte acerca do maná. Sabe o que ele diz? No Salmo 78, versículo 25, ele diz da seguinte maneira: cada um comeu o pão dos anjos. Essa expressão que o salmista expressa, que o maná era simbolizado como o pão dos anjos. Deus lhes proveu como o melhor, e eles se realizaram aquilo que Deus estava concedendo a eles. Não é diferente dos nossos dias, irmãos. Os homens, eles recusam o caminho de Deus, recusam a palavra de Deus e tratam tudo isso com desprezo. Sabe o que eles diziam? No capítulo 20 de Números, eles diziam: olha, nós estamos com saudade, Moisés, dos alhos, das cebolas, dos fendos, do cominho, dos pepinos, dos peixes. Estamos com saudade das paneladas do Egito. E quantos hoje que ainda na presença de Deus sentem saudade do Egito, sentem saudade dos caminhos do Egito? O maná era comida simples, sim, mas entenda, ela era nutritiva e era suficiente para sustentar o povo no deserto. O Egito tinha banquetes, tinha especiarias, tinha comidas sofisticadas, mas não alimentava a alma e não trazia sustento para o espírito. Enchia os olhos, mas não enchia a alma. Entenda, o mundo é assim, sedutor. O mundo tenta apresentar para o homem comidas sofisticadas, tenta apresentar para o homem banquetes sofisticados, e Deus apresenta para você Jesus como o pão da vida, aquele que alimenta a tua alma, aquele que tem o poder de alimentar o teu ser e te levar para a vida eterna. Temos hoje toda uma proposta de religiões para todos os tipos de gostos.
Só na Índia são milhões de deuses, que são banquetes oferecidos aos homens. E Deus tem uma água do céu para nós. Jesus, o pão vivo que desceu do céu para alimentar a nossa alma, para saciar o nosso espírito. E o povo então desprezou o caminho, murmurou contra Deus, murmurou contra Moisés, desprezou o maná. Consequência, a Bíblia diz que o resultado da murmuração do povo trouxe sobre eles, no meio do arraial, serpentes abrasadoras. O arraial foi tomado por inúmeras serpentes que invadiram o arraial. Serpentes essas venenosas e que picaram o povo. E houve grande mortandade como resultado da picada da serpente. Toda pessoa que era picada é como se estivesse recebendo um carimbo de sentença de morte. Estava indo para o corredor da morte, porque era picada venenosa, ardente, porque era chamada de serpente ardente por causa da sua cor, mas também era por causa da febre que produzia, que ardia, a inflamação que gerava no corpo. E ela era uma picada mortal que produzia em alguns uma morte instantânea e a outros uma morte mais lenta. Mas uma vez picado pela serpente abrasadora, estava-se ali sentenciado à morte daquela pessoa que havia sido picada com aquele veneno. E essas serpentes trouxe um horror no meio do arraial do povo hebreu. Homens e mulheres estavam agora sentenciados à morte, muitos deles agonizando de dor, de febre, de desespero, e a iminente morte que estava se aproximando. Aqueles que não haviam sido picados viviam uma insegurança, temor, medo de serem picados pelas serpentes que passeavam no meio deles. Todos naquele arraial ficaram então expostos, sujeitos a serem picados. A morte rondava, espreitava. Ali um risco real para todos que estavam no meio do arraial. E diante daquela baixa, diante de tantos que morreram, foram até Moisés, clamaram a Moisés e disseram: Moisés, nós pecamos, nós temos falado contra Deus, nós temos falado contra ti. Reconheceram o pecado, se arrependeram, pediram socorro. Esses são os caminhos para Deus começar a agir em nós. Quando nós nos humilhamos diante dele, reconhecemos nossos erros, reconhecemos nossos pecados, pedimos ao Senhor, Deus intervém a nosso favor. Aquele povo reconheceu que eles haviam pecado contra Deus. Mas e agora? E agora? O pecado traz consequência, e a consequência estava ali na cara deles. Havia serpente por todo lado, serpente que estavam por baixo da areia solta do deserto, serpentes que haviam invadido as tendas, serpentes que estavam espalhadas entre os animais, entre as pessoas, entre as crianças. Em qualquer lugar que se tivesse, poderia ser surpreendido por uma serpente. E foram pedir a Moisés: Moisés, pede para Deus tirar essa serpente do nosso meio. Moisés, a coisa da fé. E a Bíblia diz que Moisés orou pelo povo. Orou pelo povo, presta atenção nisso. O povo que outrora o ofendeu, o povo que outrora o ultrajou, o povo que outrora esteve lá murmurando contra ele, agora pediu para ele orar. E qual a postura de Moisés? Moisés levantou o clamor a Deus pelo povo. Ei, igreja, se você é perseguido no seu local de trabalho, na sua escola, na sua família, aprenda uma coisa: Moisés é aquele típico do homem que foi rejeitado, que foi ali ofendido, mas quando o povo veio pedir para ele orar, ele foi aquele que levantou o clamor pelo povo.
Deus vai usar a família para salvar aqueles que outrora, que neste momento se levanta contra ti. Deus tem poder, mas é que você esteja pronto para orar, para interceder, para ser uma bênção, para ser instrumento de vitória na vida dessas pessoas. A Bíblia diz, contrariando a lógica da oração de Moisés, Deus dá uma orientação. No versículo 8, Deus deu uma resposta: olha, faz uma serpente de bronze, pendura essa serpente de bronze em uma haste, levanta ela, todos aqueles que olharem para a serpente de bronze serão curados. Qual era o pedido? Para Deus tirar a serpente. O que Deus concedeu? Mandou fazer uma serpente de bronze. Deus tem caminho que vocês conhecem. Deus tem maneiras de trabalhar que você não sabe como. E quando eu meditava nessa palavra, e eu fiquei aqui pensando como nós tentamos entender as coisas, como nós queremos ver Deus agindo. A palavra que Deus deu a Moisés é: olha, todos aqueles que foram picados, todos aqueles que foram envenenados, eles vão olhar para a serpente de bronze. Ao olhar para ela, eles serão curados. Eu pergunto para você: como um mero olhar para um objeto de bronze poderia produzir cura? Como que isso tem lógica? Deus não trabalha com a lógica. Nós não precisamos entender como é que a salvação funciona. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Eu preciso crer que Deus é verdadeiro. Ele não brinca comigo. Deus não brinca com você. E muitos acham muito simples. Basta olhar. Sim. Se essa é a palavra do Senhor, precisamos olhar para Jesus, que foi levantado e erguido na cruz do Calvário, para que nós fôssemos salvos por intermédio e por meio dele. Infelizmente, assim como a nação de Israel ali promoveu para que as serpentes estivessem entre eles e produzissem morte, muitos ainda hoje brincam com o pecado, brincam com as serpentes. Eu li um relato a respeito de um homem que ele era guardador em um zoológico. Ele era um guardador de répteis, cuidava de um grande zoológico, e um dia ele foi para o bar e bebeu, já embriagado, tomou a chave e retornou para o zoológico. E ao entrar ali, a sua mente confusa pela bebida, ele foi até o local onde estavam as serpentes e abriu ali aquele compartimento, foi até uma das jaulas e tomou ali uma serpente marroquina e veio com ela e colocou ela sobre o seu pescoço. Quando alguém viu aquilo, correu e disse: você é louco, homem, o que estás a fazer? Ele disse: eu estou no controle, eu sei o que eu estou fazendo. Aquela serpente era uma das serpentes mais venenosas. Ele tinha visto o adestrador, o encantador de serpentes, que lidava com serpente. Aquele homem achou que ele também poderia lidar com ela. Em um movimento brusco, que ele tentou tirá-la do pescoço e colocá-la diante dele, aquela serpente mordeu a sua testa e cravou-lhe ali uma grande picada. E ele, sangrando, senta numa cadeira meio desesperado, e aquela cobra sai, retornando para sua jaula. Os gritos são dados e as pessoas vêm correndo para tentar socorrê-lo. Mas tarde demais, pois o veneno já havia caído em sua corrente sanguínea. E dentro de poucos minutos aquele homem era um cadáver morto.
devido ao veneno que o matou. O pecado é assim, um veneno que mata, destrói. E todo ser humano que tenta brincar com o pecado acaba sendo destruído e morto, porque o pecado ele não brinca de ser pecado. Aquele homem achava que ele podia brincar com aquela serpente, porém ele pagou um alto preço, pagou o preço com a sua própria vida. A orientação, olha, levanta aí uma serpente, e a serpente teria que ser de bronze, não de ouro, não de prata, não de pedras preciosas, mas também não de madeira, não de pedra, mas de um metal reluzente. E eu fico a pensar, por que o bronze? Interessante que o bronze, quando ele recebe o calor, os raios solares, ele tem o seu reflexo, que a distância se pode se perceber. E Deus agora estava dando a Moisés a orientação de fazer uma serpente de bronze. Serpente igual às que estavam ficando um pouco, mas de bronze, sem veneno. Não era venenosa, mas era igual, era semelhante àquelas que estavam lá embaixo com vida, produzindo morte. Mandou que isso fosse erguido, e eu olho para esse modelo de serpente de bronze, e eu fico a olhar a natureza da nossa salvação. Assim como Moisés tinha que tomar uma serpente e fazê-la semelhante àquelas venenosas, para que fosse erguida, para produzir salvação, assim também Jesus foi feito a semelhança dos homens, mas sem o veneno do pecado, santo, sem pecado, sem contaminação. Quantas serpentes, irmãos, que Moisés fez? Vamos? Isso me chama a atenção. Sabe por quê? Porque se nós contabilizarmos que saiu do Egito 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e aqueles que tinham menos de 20 anos, estamos falando de uma população de mais de 2 milhões de pessoas. E Deus orientou que fosse feita apenas uma. Por quê? Porque ali haveria de ser salvo apenas aqueles que olhassem para aquela única serpente erguida. E isso nos apresenta que Deus também proveio para toda a humanidade o único meio de salvação, que é por intermédio de Cristo Jesus. Só tinha um meio das pessoas se livrarem da picada da serpente, era olhar para a serpente de bronze. Somente aqueles que olhassem para ela que poderiam ser curados. A Bíblia diz que todos aqueles que olharam para a serpente de bronze foram livres da morte, foram livres do veneno. E eu aprendo aqui, Deus tem um remédio eficaz para o veneno do pecado, para aquilo que nos mata, para aquilo que nos destrói. Algumas coisas, alguns detalhes aqui para se aprender. Não havia limite de veneno. Não importa se a pessoa recebeu uma pequena dosagem ou se era uma grande dosagem. O fato de olhar para a serpente de bronze produziria cura. Não importa se foi de manhã, se já havia um dia, 2 dias, se ainda havia vida, olhar para a serpente produziria cura. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que, da mesma maneira, não importa quão estado está o homem, se ele nunca praticou pecados gravíssimos, se ele nunca viveu uma vida totalmente depravada, ele praticou pequenos pecados, ele praticou pequenos erros, Jesus ele salva e liberta esse homem, mesmo com poucos venenos do pecado dele. Mas aqueles que viveram na sarjeta, que se entregaram ao pecado, estavam totalmente envenenados, tomados pelo veneno, pelos erros, pela podridão. Para esses também basta olhar para Jesus, que serão libertos e transformados. Para aqueles que
vida tem salvação para esses, para aqueles que já viveram longos anos do pecado, mas que na delícia reconheceram os seus erros, reconheceram os seus pecados. Para eles também há o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Mas só tem uma questão: tinha que olhar para a serpente levantada. Não importava a distância, se conseguisse olhar, se conseguisse visualizar, essa pessoa seria livre do veneno. Mesmo que essa pessoa estivesse já à beira da morte, se olhasse, seria livre. Eu quero terminar essa palavra aqui dizendo: aquele povo precisou crer na palavra de Deus, que um ato simples de olhar para a serpente erguida e levantada produziria a cura e a salvação da morte. Se nós não cremos na palavra de Deus, não seremos salvos. O Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos. Aqueles que se recusaram de praticar esse ato simples de olhar para a serpente erguida e levantada, esses morreram envenenados, morreram porque não obedeceram a palavra do Senhor. Moisés, ele levantou uma serpente em uma haste, madeira, disse algo que tivesse alto, para que todos pudessem ver. Essa haste não era importante, era só para ele o quê? O foco era olhar para a serpente de bronze. O que eu aprendo com isso, irmãos? Ei, nós precisamos levantar Jesus na nossa vida, no nosso lar, para que os homens olhem para Jesus que está sendo erguido, está sendo pregado, proclamado pela igreja. O importante ali no deserto não era o madeiro, não era a haste, mas era quem estava lá em cima daquela haste. O que é importante para a salvação dos homens é a pessoa de Jesus. O homem tem que olhar para Jesus. A haste, a madeira é pouco importante. Quando Moisés ergueu aquela haste com a serpente, virou as costas, vai embora para a sua tenda. Ou você acha que Moisés ficou ali tomando conta? Foi embora. E por que ele podia ir embora? Porque não era Moisés que iria produzir salvação, não era ele que estava com a cura. A cura estava em olhar para aquela serpente que havia sido levantada. Queridos, Deus quer nesta noite trazer para você cura para a tua alma, cura do pecado, cura para o teu interior, cura para a tua vida. Entenda o que eu quero te dizer? A grande serpente do Éden, que envenenou o primeiro casal com a mentira, com o engano, essa grande serpente continua atuando, envenenando corações contra Deus, contra o Senhor, envenenando os homens na promiscuidade, na bebida, no álcool, envenenando o homem na prostituição, envenenando o homem nas drogas, trazendo sobre os homens essa sentença de morte. A grande serpente continua produzindo seus venenos para levar o homem para distante de Deus. Mas Deus, na sua providência, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem foi levantado, para que todos nós que olhássemos para Ele, que crêssemos nele, recebesse dele o perdão, recebesse dele a graça, recebesse dele a cura, recebesse dele a salvação eterna. Hoje, quando eu, você, nós olhamos para Jesus, olhamos para Cristo, é dele que emana o nosso perdão, é dele que emana a nossa vida eterna, é dele que emana a cura para a nossa alma. Somente olhando para Ele. E eu quero encerrar questionando para você: para onde você está olhando? Onde estão seus olhos?
Em quem você está buscando cura? Como você está tentando consertar a sua vida? Como você está tentando corrigir teus erros? Como você está tentando transformar teu coração? Você entende que errou, que pecou, falhou? Você entende que você precisa de Deus? Mas eu te pergunto, quais os caminhos que você está tomando? O caminho de Deus pode ser difícil para trilhar. O caminho de Deus é estreito, a porta é apertada, mas tem a presença de Deus. E Deus quer que você trilhe. Jesus disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem que bom ânimo, eu venci o mundo. Não provoque a ira de Deus, não peque contra Deus, não despreze os caminhos do Senhor. Se você entrou aqui dentro nessa noite e ainda não rendeu o teu coração para Jesus, não entregou tua vida para Cristo, hoje Deus está te chamando. Existem serpentes espalhadas pelo mundo, serpentes do pecado, quem quer te destruir, quem quer te matar. O veneno do pecado é mortal, é traiçoeiro. Mas Deus preparou o seu filho, que foi erguido na cruz do Calvário, para que todo aquele que olhar para ele, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra com o veneno do pecado, mas tenha a vida eterna. Hoje nós estamos aqui proclamando Jesus para você. Se você olhar para Jesus, se você entregar a sua vida para Jesus, se você se render a Ele, Ele vai lavar teu coração, Ele vai lavar tua alma, Ele vai arrancar esse veneno do pecado de você, Ele vai te sarar, Ele vai te curar, Ele vai te dar a vida eterna. Mas o inimigo não quer que você olhe para Jesus, o inimigo não quer que você olhe para Cristo, Ele não quer que você creia. Por isso seu coração questiona tantas coisas. Tem alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, que ainda não olhou para a cruz, que ainda não olhou para Cristo, e que quer fazer isso nessa noite? Sai do seu lugar, vem cá, porque nós queremos orar para você. Às vezes entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais Ele tudo fará. Ele que te salva, Ele que perdoa você todos os teus pecados, aquele que lava o teu interior e te dá o direito de vida eterna. Tem alguém que quer assumir um compromisso com Jesus hoje? Hoje é a noite da tua salvação, do teu perdão, da tua cura, do teu milagre. O homem sem Jesus é um homem sentenciado à morte. Está no corredor da morte. Quando ele apela para Jesus, Deus envia o seu alvará de soltura, gerando liberdade para o preso e dizer: você não precisa morrer. Vem alguém que vai morrer no seu lugar. Já morreu no seu lugar. Você tem direito à vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. Esse é o anúncio do Evangelho. É isso que ele quer levantar, apresentar Jesus, aquele que você pode olhar para ele, que te salva, que te liberta de todos os seus pecados.
Que nossos olhos estejam fitos nele, porque é somente Ele que emana a vida, que emana o perdão, que emana a tua cura. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite na tua presença. Obrigado pela tua palavra que nos traz vida, que nos traz perdão, que nos traz restauração. Ó Senhor, ministra sobre o coração do teu povo, que aprendamos, Senhor, a ser gratos a Ti, que os teus caminhos são muito mais altos que os nossos caminhos, que aquilo que o Senhor tem para nós é o melhor para a nossa vida, ainda que o mundo nos apresente as suas bandejas sedutoras, ainda que o mundo nos apresente as suas bandejas, olha, o teu pão da vida é muito melhor, meu Deus. Somente de Ti que emana a tua salvação. Obrigado, Senhor. Dá-nos uma semana de vitória, dá-nos uma semana de conquista, no nome do Senhor Jesus. Tira nas mãos do grande amor de Deus, que a graça infinita e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Deus nos abençoe, queridos, em nome do Senhor Jesus.